Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Vander Souza, sou fitoterapeuta e graduando em nutrição. Nesse vídeo, meus amigos, eu vou falar sobre uma planta incrível, que é a guaçatonga. Só que eu vou estar discutindo aqui algumas coisas bem importantes que vocês devem saber. Acredito que muitos de vocês podem até saber, mas diante aqui da pergunta, dessa dúvida, creio eu que muitas pessoas ainda cometem um erro muito grave de utilizar partes que não são medicinais em uma planta medicinal. Mas como assim, Wander? É o seguinte, a planta medicinal guaçatonga, nós utilizamos algumas partes delas. Por exemplo, há estudos e há usos, da raiz da guaçatonga. Ok, pode utilizar. Mas, já que ela é uma árvore, nós vamos dar preferência para suas folhas, visto que suas folhas possuem o mesmo benefício que suas raízes. Mas eu tenho que falar todas as partes que são utilizadas de uma planta, né? Então, da guaçatonga, no caso, utilizamos raízes, podemos até mesmo utilizar entre casca e utilizar principalmente as folhas da guaçatonga. E é o que vai ser comercializado, né? Porque eu já falei, é uma planta que é uma árvore, então é muito mais fácil colher as folhas, é muito mais rentável, é muito mais viável, é muito mais ecológico, né? Vamos deixar a planta lá na natureza, não vamos destruir um pé, uma árvore, para simplesmente retirar raízes, tá? Quando nós não temos outra opção, infelizmente muitas plantas são erradicadas por isso, porque a planta se utiliza raiz, aí o pessoal vai lá, arranca aquela planta, tá? Que inclusive eu vou estar trazendo aqui num vídeo, um alerta sobre o desmatamento, falando sobre a destruição da natureza como um todo, através de desmatamento, de coleta predatória, queimadas e tudo mais, e principalmente abordando o assunto de plantas medicinais que estão ameaçadas justamente por conta dessa coleta predatória, por conta de pessoas irem atrás de plantas e retirarem dela o máximo, do potencial que ela pode oferecer e levar aquela planta à morte, queimadas que estão levando diversas espécies de plantas medicinais à morte, está erradicando literalmente essas espécies do planeta, tá certo? Mas deixa isso para um outro vídeo, e eu quero focar aqui nessa parte falando sobre a parte utilizada da planta medicinal guaçatonga casearia silvestris, esse é o nome científico, diante dessa pergunta aqui, olha só. O Márcio falou assim, obrigado pelas informações, incrível essa planta. Ele fala, esse comentário dele, ele fala a respeito sobre um vídeo da guaçatonga. Então ele fala que ela é uma planta incrível mesmo e tudo mais, grato pelas informações. Muito obrigado, viu, Márcio? A questão é, ele fala assim, ele comprou um pacote pela internet. E hoje em dia a gente sabe, pela internet é muito mais viável a gente encontrar de tudo, encontra tudo, Aí é que tá. Muitas das vezes a gente encontra de tudo, mas infelizmente a gente não pode ver, literalmente colocar a mão, para saber se tem qualidade ou não. Foi o que aconteceu com o Márcio. Ele comprou uma guaçatonga pela internet, mas vieram, aqui ele fala, mas vieram muitos toquinhos, muitos galhos, muita parte lenhosa, da guaçatonga. Aí ele fala assim que, será que ele pode utilizar esses toquinhos, pode utilizar, e será que vai ter o mesmo benefício? Então eu vou falar com as palavras dele. Ele fala assim que vieram com muitos toquinhos no meio das folhas, eles podem fazer parte do chá, ou eu tenho que utilizar somente as folhas. Acho que fazem isso para aumentar o peso e ganhar mais. Exatamente, Márcio. Infelizmente, é muita gente desonesta ou também desinformada. Ou a pessoa acha que quando fala de planta medicinal se utiliza tudo dela, que não é o caso. Muitas plantas, ou praticamente a maioria, se utiliza uma parte ou outra daquela planta. Vou dar um exemplo aqui. Nós vamos utilizar aqui do jatobá. Vou dar um exemplo do jatobá. O jatobá tem o vinho do jatobá, o jatobá tem a seiva, podemos utilizar entre casca, tá? A casca do fruto dele podemos utilizar. Agora, a gente não utiliza outras partes dele, nem vai derrubar, nem vai cortar uma árvore de jatobá para retirar alguma outra parte. Não, nós temos
utilidade nessa planta medicinal com ela viva e muito viva, para a gente retirar sua seiva, que é expectorante, anti-inflamatório, muito bom para o pulmão, né? Imagina um pé de manga agora, Mangifera indica. Nós temos a mangueira inteira como uma planta medicinal. Tudo se aproveita da manga nesse caso. Tudo que você olhar para ela ali se aproveita. Raiz, né, a casca, tudo se aproveita. Casca do fruto, semente, tudo mesmo. Mas o que a gente vai dar preferência? Se for uma mangueira bem velha, uma planta bem velha, bem antiga, muito grossa, com diâmetro ali do tronco bem grande, aí sim nós podemos utilizar, né, uma entrecasca bacana, bonita, né, grossa, com espessura bacana para fazer uma tintura, fazer uma preparação. Agora pegar de uma mangueira bem novinha, casca, é uma tremenda, né? Não dá, eu vou falar uma outra palavra aqui, não dá. Mas é o seguinte, né? Vamos utilizar a folha dela, vai ter benefício do mesmo jeito. E quando der fruto, utiliza lá a semente dela também. Quando a árvore ficar frondosa, grande, aí sim você vai pegar entre casca. Mas assim mesmo, retira de galho, não retira do tronco, para não trazer a planta à morte. E assim serve para muita planta, que depois eu falo para vocês e até mostro num vídeo como que você pode proceder, como o barbatimão, como que você retira a entrecasca do barbatimão para fazer aquele cicatrizante maravilhoso. Tira da casca ali, tira a entrecasca do galho, que assim você não leva a planta à morte, tá? Então podemos fazer isso. E se você encontrar com pé de 7 sangrias, que inclusive podemos utilizar a raiz ela toda das 7 sangrias, Coffea cartaginensis, Coffea balsamona, ou qualquer outro tipo de Coffea, né, que é o nome científico das 7 sangrias. Podemos utilizar ela toda. Mas se você ir ali cortar com a tesoura e deixar um pequeno galinho nela, ela vai brotar, ela vai virar um pé bem grande de 7 sangrias e você vai poder desfrutar daquela planta futuramente, né? E não precisava arrancar ela. Então, lembre-se disso, tá? No caso específico da Casearia silvestres, guaçatonga, ou chá de bugre, ou tantos outros nomes populares que ela possui, nós utilizamos sim a entrecasca, até podemos, tá? Há estudos inclusive com o uso dela. Inclusive, ela ganha o nome de árvore do tiu, por quê? Porque o tiu, ele não sobe nela, ele vai até a raiz da planta para retirar a sua entrecasca, comer a sua casca e combater o veneno da cascavel, o veneno da serpente, que é comprovado cientificamente que ela tem efeito antitrombótico, antihemorrágico, ela tem efeito anti-inflamatório, ela tem sim efeito antiofídico. Isso é comprovado através de vários estudos para isso, tá? A questão é, vamos derrubar uma árvore de guaçatonga para isso? Claro que não, né? Vamos pegar a casca dela. Num caso específico, durante uma ventania, chegou a arrancar essa planta, aí tudo bem, vai lá e aproveita. Foi o caso meu. Eu vi um pé de guaçatonga bem grande, que aqui na minha região elas ficam 7 metros de altura, porque eu me encontro numa região onde as plantas, aqui tem assim uma vegetação entre, né, Mata Atlântica, Cerrado, tem um nível pluviométrico, chuvas interessante, então a vegetação aqui até se desenvolve muito bem. Não é Minas Gerais, aqui é sul de Minas, mas é uma vegetação ainda mais densa, né, diferente de outras regiões de Minas que realmente predomina o cerrado. Mas os pés de guaçatonga aqui, eles ficam pés frondosos, bonitos, altos. E aí o que acontece? Passou uma ventania muito forte, o pé de guaçatonga já com 7 metros de altura, arrancou pela raiz, ficou com, com as raízes para cima, para o alto. Eu fui lá e retirei, tá? Mas a questão é, não faça isso com a planta, tá? Retire folhas. Aí vem o caso do Márcio, que ele comprou essa planta, comprou a guaçatonga e infelizmente veio toquinhos. Ou é desinformação, tá? Ou essa pessoa fez isso por desinformação, achando que tudo se usa da guaçatonga, e de fato até podemos utilizar algumas partes, desde que seja muito bem coletado também. Agora, nesse caso de toquinhos, né, parte lenhosa mesmo, não se utiliza. Neste caso, ou é desinformação ou é simplesmente maldade.
porque fazem isso demais, tá? Aí o perigo é o seguinte, meu amigo, você fala, né, se pode separar essa planta, né, separar essas partes das folhas. Eu aconselho, na verdade, nem utilizar, sabe por quê? Porque a gente não sabe a procedência, a questão da higiene. Esses toquinhos, tudo bem, eles não vão, né, mal também não vai fazer. Bem não vai, mas mal também não vai. Imagina que tem aqui 50% de toquinho, 50% de folha. A questão é, esses toquinhos, essa parte lenhosa, esses galhos, será que eles foram higienizados, escovados, lavados? Será? Entendeu? Então, às vezes, foi lá e simplesmente colocou partes lenhosas por pura maldade, sujo, né? A gente não sabe da procedência. Infelizmente, isso é que mata, é que acaba com a fitoterapia, principalmente no caso do Brasil, né? Porque quando a gente se trata de fitoterapia, que é uma ciência e é sério, né? Mas falamos de outros países, por exemplo, nos Estados Unidos mesmo, né? Que tem lá órgãos, né? Como se fosse a Anvisa lá, que tem fiscalização bruta sobre aquilo, onde as pessoas não é como no Brasil, que saem fazendo o que quiser, não saem por aí falando abobrinha sobre plantas. Então lá realmente tem que ter estudo para comprovar que aquilo funciona. Ninguém sai colocando qualquer coisa no mercado, porque lá é tratado como um suplemento, né? Como se fosse algo realmente para suplementar, né, a nutrição ali, né, para nos nutrir. E as plantas são verdadeiramente nutrientes, elas nos nutrem mesmo, nos trazem, né, uma verdadeira suplementação, né, e muito mais ainda. A questão é, eles tratam a saúde, né, lá, enfim, tem seus erros, é lá que é o berço da indústria farmacêutica, mas seja como for, tem uma grande preocupação na informação, né? Então tem essa fiscalização. Agora, infelizmente no Brasil, essa questão de planta, de chás, né, de venda de produtos naturais, não tem uma fiscalização rigorosa. E muitas pessoas que vendem plantas no Brasil, muitos deles são coletores, né, informais, são pessoas que vão até a mata, coletam, porque acham que é daquela forma, não seguem um padrão, não seguem um respeito com a natureza, não tem respeito com a natureza. Infelizmente, tem muita gente assim. Tem muito profissional, tem muita gente séria, tem muita gente que realmente quer fazer a coisa bacana, bonita. E faz. Mas infelizmente tem essa grande parte também que abastece essas redes, essas lojas de produtos naturais em feiras, enfim, em vários locais, em grandes mercados. Por exemplo, eu fui no Mercado Central de Belo Horizonte, é maravilhoso, você encontra muita coisa boa, mas quando se trata de ervas, é decepcionante. Você chega numa casa de ervas, vai pedir uma planta, você vê partes que não tem nada a ver. Você que conhece, a pessoa que conhece de planta vai ver que a parte que está vendendo ali não tem nada a ver, pode ser até mesmo tóxica, tá? Então, assim, para simplesmente resumir isso daqui que você me perguntou, eu falaria sincero, não utiliza. Vai atrás de uma fonte segura. Ou quem sabe você vai até mesmo identificar a guaçatonga e encontrar uma planta dessa. Aí sim você vai obter saúde de verdade. E mais uma coisa, muitas das vezes as pessoas não têm resultados com plantas medicinais. Porque não sabem, não identificam a planta, não usam a planta correta, não compram de fonte segura, não sabem de onde veio. Então isso é básico. Saber, né, a procedência ali, né, realmente, será que a parte utilizada que está fazendo uso? Porque não adianta nada. Nesse caso, imagina que tem mais toquinho do que folha. Neste caso, que benefício você vai obter através de um chá desse? Você está tomando um chá de uma coisa qualquer. Vai saber ainda se realmente tem folha de, né, guaçatonga ali mesmo. Vai saber se uma outra planta parecida com guaçatonga, que inclusive tem ação tóxica, tá certo?
Bom, usar planta medicinal é uma maravilha, é uma coisa assim maravilhosa. A gente obtém benefícios que nem imaginava. Você vai fazer um tratamento para uma coisa e vai obter outro benefício. Sabendo fazer da forma correta, comprando de fonte segura, ótimo, maravilha. Você faz muita coisa boa. Mas infelizmente, se comprar produto de péssima qualidade, não saber de onde está vindo, né, coisas por aí que simplesmente pega um pacote qualquer, embala, coloca num saquinho qualquer, não tem nem nome, identificação por nome científico, não fala nada. Ou então parece aqueles, né, saquinhos de aqueles chás também, que você pega assim, você sente até um mofo, que está lá parado há muito tempo. Sai fora disso. Isso não traz benefício, inclusive é risco à saúde, tá certo? Usar planta é maravilhoso, mas tem que ser da forma correta, tá certo? Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like. Ah, e só lembrando, guaçatonga, gente, é maravilhoso, serve para muita coisa, tá? É anti-inflamatória, é anti-reumática. Nossa, é muita coisa boa nessa planta. Mas tem que fazer o uso certo e também tem suas contraindicações. Quer saber mais, aqui no canal tem vídeo sobre ela também, tá certo? Na descrição do vídeo fica link aí sobre a guaçatonga, para você ver o vídeo completo da guaçatonga, tá certo? Que lá eu falo de muita coisa boa sobre essa planta medicinal. Bom, espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, mande sua pergunta para mim, porque eu vou ter muito prazer aqui para responder você sobre dúvidas aí de plantas medicinais e muito mais, tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Até lá, tchau, tchau.